Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme o horário em que estas imagens estão chegando aí na tua tela. O Construindo do Conhecimento tem a honra e o prazer de convidar o nosso irmão angolano, Gilson Lubalo, que ele é estudante de Sociologia aqui da Universidade, aqui da Unilab. Portanto, vamos ter uma conversa com ele sobre a trajetória dele até aqui no Brasil. Então, Gilson pode se apresentar. Conforme foi apresentado, né? Me chamo Gilson Lubalo, sou angolano, já estou aqui no Brasil há um período de 5 anos. E eu agradeço o convite, sempre um prazer, né? A gente ter esse momento de diálogo, de transmissão de conhecimento, desconstruir conhecimento, como foi mencionado. Eu acho que para mim é uma honra aceitar o convite. Eu quero fazer o meu melhor para que o canal, o programa se estenda para mais pessoas, de forma a construirmos um conhecimento real, não um conhecimento de televisão, né, de rádio. É isso aí. Queremos a nossa militância que seja construída no campo acadêmico e também em outros espaços sociais. É um prazer. Bom, para tu que não sabe, eu falei, tivemos outros convidados. O Gilson é o nosso primeiro convidado de nacionalidade angolana. Então, para tu que não sabe, né, a República de Angola é um país africano que fica na África Austral e o governo é presidencialista, igual ao Brasil, é presidencialista. Ao contrário do nosso na Guiné, somos semipresidencialistas, um governo semipresidencialista. Então, o atual presidente da República é João Lourenço, o vice é Bernardo de Souza. Sim, ainda ele, né? A independência é 11 de novembro de 1975. Após uma longa batalha contra o colonialismo português, Angola se tornou independente em 1975. Ainda teve uma segunda guerra, de 75 até 1922. Isso aí, teve uma segunda guerra, né, como você acabaram de ver. Guerra civil, como aconteceu na Guiné, em muitos países africanos. Então, que estendeu até em 2002. Portanto, a capital do país é Luanda. A capital da República de Angola é Luanda. A moeda é Kwanza. Da Guiné é franco-cefá. Tá bom. Angola, no norte e noroeste, faz fronteira com a República Democrática de Congo, e no leste pela Zâmbia, e no sul pela Namíbia, entendeu? E a oeste com o Oceano Atlântico. Então vamos começar a nossa conversa um pouco para situar Angola geograficamente, é muito importante. Então a nossa primeira questão o que motivou o Gilson a vir estudar aqui no Brasil? Assim como sendo Angola é um país que tem também várias universidades, assim, o que motivou o Gilson vir estudar aqui no Brasil? Eu vou voltar um pouco para o meu passado. Conforme tu falou, né? Angola, quando viveu o período de guerra, teve a guerra que vai de 75 a 2012, que foi uma guerra civil. Essa guerra trouxe várias consequências ao país. Ela destruiu o país do norte ao sul, mar ao leste. Então, as estruturas físicas, tanto estatal, as sociais, né? Eram todas destruídas. O país assim conseguiu a sua independência, depois de conseguir ultrapassar um momento conflituoso que envolveu os 3 maiores partidos políticos do país, que foram o MPLA, a UNITA, a FENALA. Então passou um período de reconstrução e com isso as universidades públicas e privadas evoluíram. Então eu teria condições de estudar no meu próprio país, a minha própria promoção. Até porque eu estudei, antes de vir para o Brasil, eu estudei lá numa universidade. Eu estudei até o 3º ano, num curso de 5 anos, na Universidade Metodista. Eu fiz o curso de Língua Portuguesa e Comunicação, parei no 3º ano. Mas assim, respondendo à questão, o que é que me trouxe no Brasil? Na verdade, eu nunca tinha sonho de estudar no Brasil. Eu tive o meu sonho quando eu terminei o ensino médio em 2010. O meu projeto de estudo estava voltado na Europa Ocidental, naqueles países chamados europeus lá do norte, que era um dos países que estava muito na minha cabeça era a Polônia, por influência de uma minha cunhada que saiu de lá, tá entendendo? Ela foi lá estudar, terminou o ensino médio, terminou o ensino
bacharel em administração pública, fez um mestrado na mesma área. Então eu tinha muito diálogo com ela, então meu foco estava muito voltado para lá. Eu nunca pensei em estudar no Brasil, não foi uma prioridade. O Brasil era um país dos sonhos, pelo que eu via na TV, né? É aquele Brasil muito futebol, muito carnaval. Né? Então a grande atração que eu tinha pelo Brasil era isso, era vir conhecer o Brasil, aquele Brasil de festas, animadas, assim, nunca estava na minha cabeça, nunca estava claro que eu vou estudar. Então tudo começou em 2013. Eu namorei uma menina que ela também estudava comigo na mesma universidade de Angola. Ela tinha feito um concurso lá numa empresa e conseguiu uma bolsa de estudo para vir estudar aqui em São Paulo, na Unilins. Aí ela veio, aí quando ela veio para cá em 2013, eu tinha muito contato com ela. E aí começou também a me vir na cabeça, Brasil, estudando no Brasil, tudo por conta desse meu momento que eu tive com essa menina. Inclusive ela já terminou, já está no meu país a trabalhar. Aí eu comecei a pensar o Brasil como também uma segunda oportunidade de fazer uma formação de nível superior. Eu vivia muito próximo da Embaixada do Brasil, aí no ano, eu vivia muito próximo da minha casa para a Embaixada, acho que dá uns 500 metros. E era um caminho que eu fazia. Via a trajetória das pessoas, entrar, sair. Eu andava normalmente aquele trajeto. Então, uma das vezes eu ia para lá, ia para um campo. Na verdade, eu ia procurar emprego, ia trazer currículo para trabalhar na Embaixada dos Estados Unidos, como driver, motorista. Eu tinha um contato lá, eu precisava trabalhar porque eu estudei numa universidade privada no meu país e os custos eram muito altos. Então, a minha intenção era trazer o currículo para ir trabalhar na Embaixada dos Estados Unidos. Eu nunca revelei isso antes. Aí, quando eu ia voltando, eu vi satisfeito porque o currículo foi entregue, eu fiquei à espera da ligação. E quando eu ia regressar, eu vi que na Embaixada do Brasil todas as embaixadas eles colocam um monte de papéis lá. E do nada eu olhei aquilo lá, eu gostava de ler. Eu parei de ler muito aqui no Brasil, mas lá no meu país eu lia tudo, lia jornais, porque eu não tinha muito contato com a internet. Era mesmo livro, era mesmo papel, tanto que eu escrevia algumas coisas, crônicas. Hoje eu não consigo mais porque a preguiça, as redes sociais me limitam. Aí eu fui ler os papéis, quando eu fui ver no último papel foi lá, precisa de candidato para lá, para vir estudar no Brasil, deu aqueles requerimentos que as unidades concedem. Aí eu vou tentar. Tentei, né, consegui fazer a inscrição lá, não teve influência de ninguém aqui no Brasil. Eu sou um dos alunos, talvez africano angolano, que está aqui no Brasil, que não veio estudar aqui porque tinha alguém já que nos conectou. É importante falar isso porque há um lado dos nossos países não trabalha com órgãos imediatos. Há um lado, a divulgação dos educados é só na embaixada, então é muito difícil as pessoas saberem. Isso é muito importante realçar isso. Então eu fui fazer a inscrição, consegui, eu vi que o meu nome saiu. Só que na hora que eu ia trazer o documento, eu consegui entregar a primeira papelada, faltava entregar a segunda. Mas eu fui para a embaixada trazer a segunda, quando fui trazer a segunda papelada, aconteceu uma coisa que aqueles impasses, as pessoas estão lá para atender e de repente comportam-se mal. Se as pessoas trabalham com o setor público, né, com áreas de recepção. Então eu senti que eu fui maltratado por um senhor que lá se encontrava e aquilo me trouxe um desgosto, então eu desisti na hora. Eu desisti, eu tinha uma parte da papelada já entregue, faltava entregar a segunda e eu desisti. E também não sei, eu era uma pessoa assim, sei lá, um pouco desorganizada. Aí de repente passa tipo umas 2 semanas, perto de se aproximar, fazes para a prova. Eu do nada nesse dia eu me lembro muito bem que eu estava saindo de onde eu ia para casa para tomar banho e eu normalmente não ando com o telefone, eu não gosto de andar com o celular, mesmo aqui no Brasil eu tenho esse ato, eu não ando com o celular. E naquele dia eu insisti em levar o celular no banheiro, foi quando eu vi uma chamada da embaixada, uma senhora que acho que todo angolano conhece, que é a doutora Mourinho, a quem eu sou muito grato por tudo que ela fez por mim e o que ela faz para a gente, para os angolanos que estão aqui no Brasil, porque ela é a responsável dessas operações lá na Embaixada. Até então, né, não sei agora se já mudaram, mas ela trabalhou muito para que nós viéssemos aqui, ela recebia os papéis, ela dava as coisas todas, porque a Embaixada simplesmente só cedia o espaço, onde tinha que ter alguém responsável pela Embaixada, então essa senhora era a responsável, pelo menos até onde eu sei.
E aí ela ligou para mim e disse: Seu Gilson, você tem documentos a trazer por conta do edital que você está a concorrer, da bolsa para estar lá no Brasil. Aí eu ouvi ela atentamente, depois eu agradeci a ligação e eu falei: eu só não entreguei porque aconteceu assim. Ela disse: não, vamos ultrapassar isso. Tu tens como trazer os documentos amanhã? Eu disse: se for hoje, de boa, eu vivo aqui próximo na embaixada, eu se dou um pulo. Eu disse: não, traga agora. Ela falou que eu tenho que levar, levei os documentos e cheguei à segunda fase, que o nome saiu, né, com as datas marcadas para ir fazer a prova. Aí também conheci já um colega meu, que não é malenco, né? Foi o primeiro meu amigo angolano, que estudou também aqui no Angola, que já se formou em administração pública, que eu dou um abraço, já está em Angola também. Já está em Angola. Foi o primeiro angolano a conhecer, né? Claro que depois na fase de preparar a documentação, você encontra conhecer as pessoas já nas filas, né? As coisas todas. E a gente começou a formar uma parceria. Fizemos o teste, né? Passamos e cá me encontro. Né? Há 5 anos, eu cheguei no Brasil em 2014, hoje estamos em 2019, então já é um bom tempo de vivência e aprendizados aqui no Brasil. Acho que eu resumi um pouco a minha comércio e o atual momento. É como, só parecendo, como o Gilson disse, né? Porque alguém já me perguntou, será que lá a gente tem universidade, será que a gente tem lá alguma coisa? Como ele disse, por isso que a gente resolveu fazer essas questões também, porque lá também tem universidade, essas coisas, porque muitas pessoas pensam que a África é o que é uma... Infelizmente, eu, em algumas coisas eu concordo, quando eu estou perante uma pessoa a falar de que aqui tem pessoas que pensam que a África ainda é a África que, se for no Google, vem as primeiras imagens. E aqui. Então, isso é uma coisa que eu acho assim, que principalmente, eu tento fazer o meu possível como africano, angolano, nos lugares onde eu frequento aqui no Brasil, aqui no interior do Ceará, eu já fui também, posso falar no Brasil porque eu já fui na parte sul, inclusive eu fui lá recentemente, eu estava em Santa Catarina, já estive em São Paulo, já passei pelo Rio, então já posso falar um pouco assim, de forma generalizada, mas claro, pensando sempre na área, num ponto específico. Aqui no Ceará, eu já andei muito pelo interior. Acho que eu ando mais pelo interior do que pela zona metropolitana de Fortaleza, ou mais pelos regiões do Bacurité, Guaramiranga e por aí afora. E por esses caminhos a gente encontra discursos que não condizem com a realidade toda da África. Né? Pelo menos pensam que a questão que a África é um país ainda é muito patente na cabeça de muita gente. Mas claro, eu não ajo de forma ignorante perante essas pessoas, eu vou procurar fazer o meu melhor. Ou seja, se a mídia não faz uma revelação clara do que a África é hoje, então eu como africano, nós como africanos, né, e aqueles que pelo menos entendem um pouco sobre a África devem falar sobre a África de forma real. Eu vou te falar uma coisa que eu recentemente fiz. 2 semanas atrás eu fui fazer uma palestra. Eu fui convidado para ser para apresentar uma atividade. Eu fui convidado para ser o palestrante aqui no município de Guaiúba. Guaiúba é um município aqui do Ceará, né, que fica a 60 e tal quilômetros da zona metropolitana de Fortaleza. Então eu fui convidado para preparar uma fala, numa atividade que eu participei lá. A atividade tinha a ver com a questão da formação de professores de Geografia e História do município de Guaiúba. Eu falei de muita coisa, falei de mim, falei da minha experiência, falei da minha trajetória, falei dos aprendizados e não aprendizados, né, se é que posso considerar essa palavra, e falei também dos objetivos que eu tenho vivido. E aí eu achei interessante falar alguma coisa. Acho que o Ceará, eu devo muito ao Ceará, né? O Ceará hoje para mim é uma segunda nacionalidade, porque aqui também eu me fiz pessoa, me fiz ser humano, me fiz um intelectual. Mas é um Ceará que a mídia não revela. Se eu lá no meu país eu não conhecia o Ceará, eu não conhecia o Brasil da parte do Nordeste. Então eu acho que o meu compromisso hoje, não sei se eu posso considerar a palavra o meu pagamento, eu
vou ter que pagar o Ceará dessa forma, não. Para onde eu vou levar isso comigo do Ceará, para onde quer que eu vá, eu vou levar o Ceará eu vou ser a mídia do Ceará, é isso que eu queria dizer, eu vou ser a mídia, eu vou divulgar o Ceará para onde quer que eu vá, porque se a mídia brasileira não faz isso, a mídia brasileira internacional, a Globo, interesses que tem grande peso no setor internacional, no que concerne a questão do jornalismo, não divulgam essa parte do Nordeste como deveriam divulgar. Eu acredito que nós como pessoas humanas que estamos a nos construir aqui, devemos ir fazer isso lá fora. Assim como também acredito eu que estamos a fazer isso, que vamos deixar um legado aqui, né? Das pessoas aqui do interior do Ceará que nunca conviveram com africanos, que nunca tiveram a oportunidade de ter um conhecimento mais afetivo com a cultura africana. Então acho que muitos aqui, apesar de existir ainda pessoas ignorantes, muitos aqui já estão a aceitar o nosso discurso, porque também isso é um desafio, aceitar o discurso, porque você conta uma coisa, ele é capaz de não aceitar na sua totalidade, porque ele já tem uma pré-noção fornecida para a mídia, então ele vai dar mais crença naquilo do que propriamente te ouvir. Então isso é uma luta que a gente faz, é muito por ali. Eu vou vender a imagem do Ceará para onde quer que eu vá, e também espero que o ligado que eu estou a deixar aqui para os meus colegas cearenses, brasileiros em geral, também lhes sirvam de desconstrução. Acho que isso é uma troca de saberes. É bom que a gente pense nisso, né, na verdade. Principalmente nós, estudantes estrangeiros que estamos aqui estamos aqui no Ceará, né? O Brasil, a gente agradece muito, né? O Brasil, tantas coisas. A gente está aqui estudando, né? Nesse país. Tem pessoas, na verdade, tem coisas que nos decepcionam, na verdade, como tem em todo canto, né? Mas tem pessoas aqui maravilhosas, com certeza, que sabe, que estão conosco o tempo todo, sempre nos tratam bem. Não devemos sempre generalizar como outras pessoas fazem com a África. África, nós também não podemos generalizar, dizendo que o brasileiro é assim, o cearense é assim. Nós devemos também muito ao Ceará. Então, estamos aqui também para divulgar esta imagem. Eu não havia de falar do Ceará, não. O máximo que eu ouvi é Fortaleza. Eu nem sabia que Fortaleza era a capital do Ceará, né? Eu não sabia disso. Então, vamos lá. Então, a nossa segunda questão será, bom, quando tu chegou aqui no Brasil, né? Tu tinha alguma concepção, acho que está ligado ao que a gente falou, alguma concepção do Brasil quando estava na Angola. Mas quando tu chegou aqui, o que tu achou de diferente, na verdade? Eu acho que o que achei de diferente é justamente aquilo. O Brasil vendido lá fora é um Brasil altamente globalizado, altamente de pessoas sorrindo, pessoas que só estão a sorrir pela vida, pessoas que só querem jogar futebol, dançar, samba. Então era esse Brasil que vai para a praia, pega aquele sol, Copacabana, Ipanema, por ali, era esse Brasil. Assim, e também tem um outro Brasil que era transmitido, que é o Brasil, acho que não sei se eu devo citar o nome das estrelas, posso falar? Pode. Por exemplo, o Brasil da Rede Globo, era esse Brasil que a gente acabou de mencionar. E o Brasil da Rede Record, que são as duas emissoras mais, que até onde eu estava em 2014, era acho que mais consumida. O Brasil da Rede Record era um Brasil já que inclusive influenciou muito na fala do meu tio quando ele foi me deixar no aeroporto, porque a gente também via muito a Record, e a Record passava um Brasil violento, de perseguição. Acho que os programas não me lembro, né? Aqueles programas que faziam ao vivo, Cidade Alerta, pronto, a gente via muito esse programa no Brasil, violento, drogas, assim, essas coisas todas. Então meu tio, isso influenciou muito. Quando meu tio me deixou no aeroporto, no dia 28 de abril de 2014, ele disse: cuidado, não se envolve com pessoas que não prestam, não use droga, porque aquilo também estava muito claro. Mas ultrapassado isso, eu cheguei em São Paulo numa noite, no final de tarde, do dia 28 de abril de 2014, e vi lá pessoas circulando, pessoas diferentes de mim, pessoas de cor, né? Aliás, eu era pessoa de cor. Eles eram brancos, alguns tinham um negro por ali. A gente teve algumas complicações
com a Polícia Federal, mas casos sim, muito singulares foram ultrapassados. Mas o meu destino não era São Paulo, era Ceará. E Ceará eu não sabia o que era o Ceará. Eu peguei o segundo voo, acho que eram 18 horas, e fiz 4 horas. Cheguei aqui no Ceará dia 28, no mesmo dia, na mesma noite, às 22 horas, com muita chuva. Então não pude ver o Ceará pela janela do avião, também já era de noite, né? Mas eu cheguei, passei no aeroporto, porque dia seguinte a gente, como era muito tarde, lá não tinha como mandar um carro para eles pegar, porque a gente era novo, não conhecia o trajeto. Ali, dia seguinte, pela manhã, a gente conseguiu entrar em contato com um lab, eles mandaram um ônibus, né? Uma van, não foi um ônibus, porque era só parece 4 ou 5. E a gente voltou. Mas, velho, quando a gente estava saindo do aeroporto, a gente passou pelo Fortaleza, então a gente estava tão feliz já, Brasil, porque via aquela outra coisa em relação ao interior. Mas assim, a ficha começou a cair. Quando eu comecei a entrar, hoje eu conheço, eu posso falar porque eu conheço, né? Antes eu não conhecia. Quando a gente começou a entrar para o Maracanã, a gente começou a sair da entrar Fortaleza, Maracanã, Pacatu, Baguaiúba, a gente. Bem, hoje ainda evoluímos um pouco, as coisas estão mais, as linhas urbanas cresceram, então já você consegue ver mais as zonas urbanizadas. Mas em 2014, eu me lembro, eram poucas casas perante as estradas, eram mais montanhosas e zonas assim, mais com a floresta, as coisas aí. A natureza predominava na altura. E aí a ficha começou a cair assim, de hipótese, não, talvez aqui seja um caminho para dar acesso a uma cidade, talvez igual a Fortaleza. Eu pensei mesmo nisso, sinceramente. Mas a minha ficha caiu a minha ficha quando chegamos aqui naquela, vi já logo aquela placa de um lado que está no comando, vi logo aquele de lá, pronto. Eu falei dentro de mim, é aqui onde eu vou ficar. É aqui. Claro, eu não vou dizer que eu pesquisei um pouco sobre a unidade, mas assim, a informação em si, conforme a gente está a ressaltar, não é uma informação tão clara daquela que você encontra aqui, tá entendendo? É uma coisa assim, bem restrita, mesmo bem restrita. Restrita, controlada, na verdade. Talvez, eu poderia considerar que sim, mas eu não sei. E o impacto foi assim um pouco profundo, por quê? Porque eu vim de Luanda, da capital de Angola, de uma zona metrópole, que nem Fortaleza. Por exemplo, eu sempre falo isso, se eu estivesse estudando no Ceará e estivesse em Fortaleza, eu não teria problema, porque eu vivi no meu país, na cidade, no centro, eu vivia num prédio de 5 andares, então eu circulava, e o meu prédio não tinha elevador, eu subia a escada inúmeras vezes que eu tinha que sair, entrar, então eu estava acostumado àquela dinâmica da metrópole. Mas assim, por outro lado, né, depois de me estabilizar aqui no Ceará, em Redenção, a gente foi hospedado aqui no município, numa outra cidade, que é em Pacuti, fiquei lá um mês. Eu sempre gostei de conversar comigo mesmo, né? Eu vi as pessoas reclamavam da cidade, as coisas, eu ouvi muita reclamação, mas eu disse não. Por outro lado, assim, não no momento, depois de 1 mês, 2 meses, eu comecei a perceber que valia a pena ficar aqui em Redenção do que em Fortaleza. Porque eu comecei a perceber que quando eu cheguei aqui em Redenção, depois comecei a frequentar muito Fortaleza nos primeiros dias. Eu queria conhecer a capital, para ir tirar foto para postar, estou no Brasil. Então a gente tem essa preferência de ocultar os espaços, mostrar os espaços que tem a mulher. Então a gente, quando ia para Fortaleza, inclusive algum lugar naquela altura também, que eu acho que era no tempo das vacas gordas, a gente tinha sempre atividades em Fortaleza, culturais em particular, e a gente ia muito para lá. Mas quando eu comecei a ver aquela Fortaleza assim, muito atrativa, festas, shopping em todo lado, as coisas aí são diferentes, então eu disse não, se for para estudar e ter um sítio só um espaço reservado, uma cidade calma, eu preferia a Redenção. Tanto que eu estou aqui e não me arrependo, eu desci para um outro canto do Brasil, porque eu tenho um plano de prosseguir meus estudos posteriormente lá, com uma realidade igual a que eu vivo aqui em Redenção. Eu sempre falo isso, eu adoraria, ao invés de uma cidade grande, onde a gente não terá a oportunidade de ter essa questão de afetividade. Eu sou muito por isso. Eu acho que nós humanos nós temos que nos unir mais um ao outro do que viver
vivemos em zonas como se fossem condomínios presidiários, onde tem uma casa, você não conhece o teu vizinho, com muro, todo mundo de forma muito singular. E aqui no interior de Redenção, se um dia eu sair de Redenção, eu acho que eu vou perder isso no meu lado, essa questão de você... Eu não falo com todo mundo, mas o mundo todo está em volta de mim, e isso para mim é bom, me faz pensar que eu não estou sozinho no mundo, né? Eu acho isso interessante. Assim, eu sempre digo que para tu conhecer bem o Brasil, ou não só o Brasil, mas qualquer país, o melhor é começar no interior Com certeza, daquele país. Com certeza. Porque eu também aprendi isso. Isso aí, porque no interior do país, lá que tu pode conhecer tudo do país. Sim, verdade. O que os políticos escondem, o que a mídia esconde. A realidade do povo. A realidade do próprio povo, sim, percebes? Então, porque muitas pessoas, é por isso que quando tu entra em Fortaleza, em Belo Horizonte, tu entra em Minas Gerais, Rio de Janeiro, tu entra primeiro na cidade, fica no capital, né? Se tu voltar, vai dizer, não, aquele povo está mas não conhece a realidade no interior. Assim também, da mesma forma que a gente fala isso, a gente também, eu pessoalmente, eu sempre falo que eu gostaria também das pessoas do interior também, que fossem da minha cidade. Não é para viver, mas pelo menos para ir conhecer a realidade. Porque também afirmar que tipo, aqui no interior é assim, as pessoas estão assim, é uma forma também, acho que muito, eu não digo equivocada, mas eu acho que não serve, porque imaginamos nós estamos a vir de um contexto social diferente daqui do interior. A gente tem, quando a gente chega aqui e fala, tu conheces tal? Eu não conheço. Tu conheces África? Eu não conheço. Por quê? Porque o acesso ao interior, acho que o interior é mais interior. As informações estão mais aqui. É tanto que eu pude ver isso, eu não estou a falar por falar, eu pude ver isso inclusive nos currículos acadêmicos. Eu fiz estágios aqui nas escolas, em algumas escolas aqui do interior do Ceará, e lá está muito claro. Isso até isso é uma coisa que eu parabenizo o governo brasileiro a partir da pasta do Ministério, né? De valorizar isso, uma educação também regional, ou seja, os alunos não estão a ser só construídos com informação extras, ele não está a aprender sobre o Brasil desligado do que ele vive no contexto real dele. Bem, teoricamente, no lado teórico, pelo menos eu vi que isso está pautado. Os professores devem também incentivar o ensino regional, o ensino estadual e o ensino nacional. Esses três passos eu acho muito importante para aquilo que é o modelo de educação básico no Brasil. Então, eu acho que é isso. Eu acho também que a gente daqui deve migrar, porque por exemplo, uma coisa que eu vi, porque eu não sei se devo falar isso, mas como a gente está em cidade de aula, eu vou partilhar. Essas são coisas que eu tenho assim, que eu aprendi. Quando eu cheguei no Brasil, houve alguns colegas meus brasileiros que não souberam falar qual é a capital do Brasil. Para muitos consideraram que a capital do Brasil era São Paulo. Bem, eu que estou a vir lá da África, de Angola, de Luanda, bem distante, eu pude entender, né, nas minhas pesquisas, no meu interesse sobre o Brasil, entender que a capital do Brasil é Brasília, mas aqui muita gente não sabia. Mas assim, isso é uma coisa que eu não critiquei, não apontei o dedo. Eu acho também que as pessoas aqui também, muitas pessoas acho que hoje já não se justifica encontrar uma pessoa que não sabe um pouco sobre a África, aqui não lá, por exemplo, você encontra, mas isso, eu acho que eu vejo isso com muita infelicidade. Por quê? Porque a gente hora em hora está na internet. Eu tenho esse hábito de um colega meu brasileiro, que eu não sei se é de onde ele é, mas quando ele fala, eu sou brasileiro, eu sei que ele é brasileiro, então no caso, mas eu não sei de que município ele é, ou estado ele é. Então, a partir do momento que eu vou conhecer ele, começou o semestre, conheci o Juvenal, tu é de Guaiúba, eu não sei. Mas quando eu te apresento, o semestre vai começar, a gente vai ter as primeiras relações, sala de aula. Quando você falar de onde é, eu em casa tenho interesse de ler um pouco sobre o teu município, só para conhecer. Eu acho que é isso que está faltando aqui. Porque nós sofremos muito com a questão da generalização por causa dessa falta de interesse. Há aqui não lá, inclusive professores que não conseguem falar de uma África aqui não lá de forma singular, ou seja, tem alunos de Guiné, tem alunos angolanos, tem alunos moçambicanos, tem alunos inclusive do Timor-Leste também, que tivemos
divulgar, porque é um país também que faz parte da UNLAB, não conseguem, porque, não sei se é falta de interesse ou não querem, mas você vê que o Sul ainda está em falta. E quando vai falar do Gil, vai falar africano, entende? Não que isso é um erro, mas assim, como estamos a lutar para desconstruir, eu acho agora importante a gente começar a situar, porque quando você vai falar do inglês, você não fala muito europeu, você vai falar do americano, do brasileiro, lá na África, você não vai falar que é latino, você vai falar que é brasileiro, eu poderia falar o latino, entende? Mas a gente tem sempre cuidado de especificar. Porque eu leio, tenho lido muito uma autora brasileira que é a professora Chauí. Ela fala muito dessa importância dos acadêmicos que se disponibilizam a fazer pesquisa, que devem primeiramente saber especificar. Nenhuma pesquisa científica ela ganha grande relevância quando é muito generalizada. O mais pequeno possível que você puder pesquisar, pesquisa. Aquilo é que dá relevância na pesquisa acadêmica. Então eu aprendi muito com essa professora, né? E eu vejo isso, eu vejo também que a nossa fala, o nosso ponto de vista, não deve ser mais de forma generalizada. Estamos aqui a falar do Brasil, claro, mas estamos a especificar a redenção, que é o interior do estado do Ceará, estamos a falar também de Fortaleza, que é a cidade metropolitana do Ceará. Então, eu acho que isso é muito importante na nossa fala, porque a nossa fala tem poder, né? Eu acho isso aí. Vamos lá, nossa última questão, né? Porque já estamos na 50 hora, né? Está muito bom a conversa. É sobre a integração na unidade. Então, como é que tu vê a integração entre os países da CPLP aqui na Unilab, né? A Unilab, como para tu que não sabe, é uma universidade que integra os países da CPLP. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Moçambique, Timor-Leste. Que é da Ásia. Que é da Ásia, né? Fica no Sudeste Asiático, Timor-Leste, mas tem timorienses aqui também. Então, o único nacionalidade que não está aqui é português. Os portugueses não estão aqui. Então, como é que tu vê essa integração, a relação entre essas culturas distintas? Para essa questão, eu vou ser muito pessoal, é uma opinião pessoal, eu espero que seja entendido, estou sujeito a receber vossas críticas, mesmo a tua também, é muito pessoal. Eu acho que não existe integração no lado. Pelo pouco tempo, pelos 5 anos, já alguma coisa, eu acho que não existe integração. Como, assim, no sentido da palavra integração, porque integrar as comunidades não existe. Eu faço essa leitura de forma singular, não vou falar de forma institucional, da própria unidade em si. Como a unidade em si, ela faz qualquer coisa. Eu não vou dizer que ela não faz nada. Porque se ela não faz nada, se eu afirmar que a unidade não faz nada, inclusive eu fiz parte de um programa institucional da Unilab que visa também atender essa questão da integração, que é o curso de línguas e culturas crioulas da Unilab, na qual eu fui bolsista há 3 anos. Então, o nosso maior desafio era propor essa integração. Aqui no Unilab, como o Juvenal acabou de realçar, temos 7 nacionalidades, mas o nosso projeto ela trabalha a questão cultural de forma geral, mas com especificidade, tipo as culturas africanas, no caso, né? Nós trabalhamos com a culinária, com a dança, mas o nosso foco de atividade, de ações de atividade era a língua, porque além da língua portuguesa, a segunda língua mais falada nos corredores, nos ônibus, nos RUs, é o crioulo. Inclusive o crioulo da Guiné-Bissau, também temos o crioulo de São Tomé, temos o crioulo de Cabo Verde, mas a comunidade guineense, por ser o maior número de estudantes estrangeiros africanos, então, a língua crioula de Guiné-Bissau começou a ser mais falada nos espaços. Isso também foi um aprendizado, sabes? Eu teria como aprender um pouco da língua básica, porque eu não vou falar mais de dialeto, que são línguas, os países africanos não têm suas próprias línguas, não têm dialeto, são línguas. Essa questão do dialeto é a questão do colonizador. Então, eu poderia aprender um pouco de uma língua nacional em Angola. Eu sou da etnia Bakongo,
que é a região do norte. Então a minha avó saiu da província, de um outro estado que é predominantemente, na altura dos conflitos armados, era predominantemente a língua nacional, que é o que era falada lá. Então, por exemplo, num percentual de 1 a 100, 80% falava a língua nacional e não falava português. E a minha avó, quando saiu de lá para ir para a capital, para ficar perto da minha mãe e da minha família lá na capital, ela não falava o português. E a gente tinha que ir. Pronto, a minha mãe ia trabalhar, meus filhos iam sair, a gente tinha que se virar para entender ela, porque ela precisava se alimentar, precisava as coisas. Então eu comecei a ter contato com ela, eu mesmo na altura tinha por ali, eu acho que uns 12, 13 anos, por ali. E eu me esforçava, eu estava a aprender. Eu sei falar malonga, por exemplo. Sabe, né? Malonga é prato, nani quem é. Essas palavras assim básicas, eu estava aprendendo, eu estava a ter o domínio, porque eu tinha contato vivo, real. Mas o que me fez existir o preconceito? Infelizmente a questão colonial foi muito forte nesses países que fazíamos renegar a nossa própria cultura, né? Tanto é que lá houve as leis dos assimilados, em Angola houve, por exemplo, a lei do assimilado, segundo o Serrano, da assimilação que foi decretada em 54, o dia que o angolano bom é o angolano que sabia comer com garfo e faca, sabia vestir que nem um homem branco. Então, quando a gente vê um jovem que nem a gente, que nem nós, essa gente também já é influência daqui do Brasil, que nem a gente agora, falar uma língua nacional, você sofria com preconceito, você era visto como atrasado. Então, isso afastou-nos de poder bebermos da nossa própria cultura. Isso acontece na Guiné. Mas, deixa eu terminar. Quando eu cheguei aqui no Angola, eu vi os meus colegas que nem precisavam falar o crioulo. Sabia que eu sentia raiva, inclusive, de vocês? Eu cheguei de ter raiva. Pois, aliás, nem raiva, vergonha. O mesmo sentimento que eu tinha, eu pude ter aqui no Angola. Quando eu ia no mundo, via outras colegas já falarem crioulo, de voz assim alta, eu ficava com raiva assim. Mas ali, ou seja, o tempo foi me moldando a mim, me fazendo perceber que aquilo era necessário. Se estamos a lutar por uma política de desconstrução, então começamos com aspectos singulares e começamos dentro da universidade, assim como a Nilma fala, a Nilma Gomes, que foi uma reitora da universidade, ela quando vai discutir a questão da intelectualidade negra, por que a intelectualidade negra está a usar os espaços universitários para produzir o seu próprio conhecimento? Ela diz que pronto, os intelectuais negros agora querem usar os espaços universitários para produzir o seu próprio conhecimento, porque foi na própria academia que o homem da ciência, que é o homem branco, produziu nos finais do século XIX, início do século XX, a questão do racismo. Foi ele que construiu o conhecimento científico que eles alegavam que existiam dificuldades entre as raças. Raça no sentido sociológico, porque biologicamente a raça não existe. Então é muito por conta disso. E eu trabalhamos no crioulo isso, trabalhamos no crioulo a língua crioula de Guiné-Bissau, de São Tomé, né, e Cabo Verde. O nosso objetivo, e até então continua sendo, porque, bem, já não estou, mas os meus colegas estão lá a trabalhar, era de forma cultural, integral, a gente integrar o próprio pessoal, né? Chamar a comunidade estrangeira. Nós trabalhamos com projetos internos e externos para a comunidade da região do maciço do Batuté, que é essa região que engloba os 13 municípios daqui do interior do Ceará. Poderia citar maior valor do tempo. Então, nós trabalhamos. Dentro desse projeto, durante 3 anos que eu lá estive, eu não senti isso, porque eu poderia estar em casa a olhar a integração de casa, dentro da minha casa, ou nos dias que eu me faço presente aqui na universidade. Eu não vi isso. Então, no projeto, eu vi que se a integração não existe. E para mim, se for para existir integração, não devemos esperar que a humanidade faça uma fórmula mágica para isso acontecer. Tem que ser as pessoas. As pessoas têm que desconstruir os seus conhecimentos preconceituosos. Não que ninguém viva sem preconceito. A gente tem preconceito. Isso é natural no ser humano. Mas se já estamos numa universidade,
Se é aquela universidade que é tida como a casa do conhecimento, então a gente deve ter essa oportunidade de construir essa tolerância de entender o outro, não como um problema, não como um cara que está a vir ocupar o lugar, não, mas como um cara que é ser humano, acima de tudo. Eu uso muito essa palavra ser humano porque eu acho assim, que independentemente de você ser o maior traficante do mundo, o maior criminoso do mundo, o maior bem-sucedido, o homem mais sucedido do mundo, você é um ser humano, né? Você tem uma capacidade de raciocinar, então é isso que nos diferencia dos animais selvagens que não conseguem articular as ideias. Então nós conseguimos. Paulo Freire dizia que a nossa sociedade hoje ela é injusta, porque homens e mulheres construíam para que ela seja assim. Então ele acreditava que nós podemos desconstruir isso se acreditamos na possibilidade de que o homem que construiu a sociedade atual e desigual, então o homem também deve, por via da educação, aprender, né, passar o conhecimento dentro da academia para que possamos desconstruir essa sociedade que foi construída de forma desigual. Então, o poder da educação, a importância que a educação tem na percepção de Paulo Freire, pelo que eu entendi, e eu posso trazer aqui para a nossa contribuição, é essa. Nós construímos uma sociedade racista, preconceituosa, onde as pessoas se vejam melhor do que o outro. Então, também podemos desconstruir isso. Eu acho que hoje o conhecimento africano, né, vou pensar um pouco a intelectualidade negra brasileira que tem produzido muito bom conhecimento, pela qual eu estou a beber, tem essa singularidade de não perceber as coisas, de não perceber o mundo só pelo lado econômico e político, mas também no lado étnico e no lado cultural. Eu acho que isso é um momento. Por isso é que eu acho que, finalizando, para existir a integração no lab, não basta um lab, basta também nós. Basta eu de Angola saber me relacionar com o meu colega da Guiné-Bissau e o meu colega brasileiro, né, colegas saberem também se relacionar, porque se queremos uma universidade unificada, nós é que somos o movimento da universidade, nós é que fizemos a UNLAB a existir. Nós somos a UNLAB nem tem 20 anos de existência, então nós somos os primeiros fazedores da UNLAB, então o nosso legado deve ser um legado para as outras gerações, de forma a fazer com que eles encontrem um espaço de família, uma casa, entendeu? Onde as pessoas se olham de forma igual, não de forma rancorosa, como a gente tem vivido. Infelizmente a gente vive aqui, já viveu, né, momentos de muito ódio, de muita tensão. Eu já cheguei, já em 2017, na minha cabeça a única coisa que via era desistir de um lado, porque eu já não estava a aguentar a tensão que estava a existir, não só internamente, como também nas cidades vizinhas, porque os africanos eram muito mal encarados. Bem, eu não digo que todo africano, não tem que achar que todo africano tem uma boa atitude, tem um comportamento saudável para onde é que eles vão. Eu estou a dizer que eu reconheço e que tem pessoas que também deixam a desejar. Tem meninos estrangeiros que quando vêm aqui, por mais que eles tenham sucesso não lá, têm provas boas, têm boa nota, é comportado, mas assim, como pessoa no espaço social não se enquadram e acabam por trazer conflitos. E isso prejudicou muita gente. Então eu vivi muito essa tensão e foi difícil superar isso. Inclusive eu procurei psicólogo, entende? Eu tive que procurar um psicólogo para me ajudar a lidar com a tensão, que estava muito tenso aqui. E isso começou a me fazer perceber o quanto essa utopia, né? Pensamos que uma integração, ela não existe, ela é só um imaginário. Para mim não existe. E até agora não existe, eu acho que até agora não existe. Mas estamos num bom caminho, estamos aí a desenvolver, vamos construir, acho que tudo é possível. Bom, já estamos encerrando a nossa conversa com o nosso irmão. E isso aí que eu só realçando o que o Gilson falou, a integração deve acontecer, a gente tem que fazer alguma coisa para que essa integração aconteça, não esperando a própria instituição. Então, porque aqui temos, além de tudo, temos 7 países, né?
Sim, 7 países. Esses 7 países, cara, cada país tem a sua própria cultura. Além, por exemplo, na Guiné, em Angola, em Cabo Verde, além das suas próprias culturas, além da Guiné ser um país com a sua própria cultura, dentro da Guiné tem outros grupos étnicos. Esses grupos étnicos têm as suas próprias culturas, o que pode aproveitar, seria um grande proveito para qualquer um de nós que está aqui. Então é importante interagirmos, tentar nos conhecer, na verdade, aproveitar, porque a Unilab, só a Unilab pode nos dar isso. Sim. A oportunidade de eu conversar com um angolano, conversar com um cabo-verdiano, conversar com um santomense, um timorense. É um privilégio. Eu sou profundamente agradecido por isso. Eu sou africano, de nacionalidade angolana, então eu vivi em Angola, no continente africano, simplesmente na capital, unicamente na capital. Então eu também vim conhecer Guiné-Bissau, Cabo Verde. Cabo Verde eu já conhecia porque a arte cabo-verdiana, a cultura cabo-verdiana entrou muito em Angola por via da música. A música cabo-verdiana é muito consumida em Angola. Nós também consumíamos a música queniense, mas acho que isso era um cantor que eu conhecia, era o Justino Delgado. Era o único que eu conhecia. Tanto é que eu, quando eu vim aqui no Unilab, quando eu soube que, além de Cabo Verde, quando eu vi que vocês também falam crioulo, para mim que eu sou Cabo Verde, não é Guiné-Bissau, aí eu também foi um aprendizado. Eu acho que eu conheci também a África aqui no Unilab, que eu não conhecia Guiné-Bissau, assim, os meus colegas não conheciam. Era o único país africano que eu talvez vim, que eu, quando eu vim aqui no Unilab, que disse Cabo Verde, eu já sabia um pouco de Cabo Verde. Lá ouvíamos o Gil Semedo, o músico cabo-verdiano, que estava muito em Angola, Susana Lubrana, então a gente tinha um pouco de Cabo Verde. Mas assim, Moçambique, Guiné, São Tomé, então não estava não. E eu vim para o Unilab e justamente isso começou a me fazer entender mais a África, entendendo? Eu acho que é isso, da mesma forma que a gente aprendeu com nossos colegas africanos aqui, creio eu também que os nossos colegas nativos, né, brasileiros, devem estar especificamente no Ceará. Bem, eu não sei se usar a palavra específica, porque também eu soube que aqui teve alunos da Unilab brasileiros que vieram de São Paulo. Que vieram dos Estados Unidos. Eu conheci uma menina, ela disse que ela é de São Paulo. Então a Unilab já não tem só estudantes brasileiros daqui das cidades do interior e da zona de Fortaleza, tem também dos estados. Então eu não conheci todos, mas pelo menos eu conheci alguns. Então me fazem, se calhar também esses para onde que eles estejam agora, devem estar falando de um Unilab cultural, internacional. Essa é a palavra que todo mundo mais fala da Unilab, internacional. Quando se quer defender a Unilab, usa-se muito a palavra internacional, porque isso é a realidade da Unilab, nós somos internacionais. Não sei se o meu colega Juvenal conhece. A Unilab é praticamente um espelho daquilo que aconteceu em Lisboa, acho que em Coimbra, a Casa dos Estudantes. Na casa é praticamente na época colonial. Na época colonial é o mesmo projeto. Aí, naquele momento, década de 40 e 50, né? Quem lá estava eram os nossos líderes, os caras que se formaram. Por quê? Porque eles não tinham oportunidade de fazer a universidade nos seus próprios países por via da restrição colonial. Então o colono concedia algumas oportunidades para esses caras irem estudar lá. O amigo Cabral lá esteve, o Augusto Neto teve, o Virado da Cruz, o Carlos Serrano, o Samara. Então muitos líderes da África, esses caras que foram fazer a revolução na década de 60, estavam lá numa casa. Bem, eu não sei se o espaço era igual, era chamada casa, mas também era uma instituição. Eles faziam de tudo um pouco, cultura, desporto, música, estudavam. A Unilab é justamente isso para nós hoje, a geração depois daquela geração, né, entendeu? Eu não sei se a pessoa que pensou na Unilab leu sobre aquela cara. Quando eu cheguei aqui, Mas sabe, eu não pensei nisso, sabe? Isso. Eu falo que isso está claro em mim, porque eu fiz um TCC no Bacharelado de Humanidades, que eu falei sobre a literatura, a importância que a literatura angolana teve para o. Pois eu falei sobre isso no meu TCC, então eu percebi, eu li muito sobre a literatura africana, especificamente angolana e um pouco moçambicana, de autores que escreveram de forma
a reivindicar, né, a opressão colonial. Mas também não bastava só entender a literatura, também foi importante entender o trajeto desses nacionalistas. E o trajeto estava muito ligado entre um pouco sobre a África, muitos deles também passaram pela Argélia, Zimbábue, outros foram para Portugal. De Portugal, por exemplo, o professor aposentado da USP, que é o Carlos Serrano, ele viajou de Angola, foi para a Argélia, de Argélia foi para Portugal, de Portugal foi para lá acho que na Suíça, sei lá, se a memória não me fala. Então você consegue ver que houve uma movimentação, os movimentos não se construíam unicamente num setor interno. Né? Por exemplo, os angolanos em particular, que eu vou falar porque é a realidade que eu conheço, a independência de Angola não foi só construída por pensadores internos. As articulações também partiram um pouco pelo redor do mundo. Houve dois movimentos, então houve os intelectuais, houve os não intelectuais. Os intelectuais formulavam as ideias, os projetos, os não intelectuais simplesmente abraçavam o movimento e iam para as lutas. História muito fascinante, mas leiam sobre a história africana. A história africana é uma história muito fascinante, é uma história de superação. Só o facto de eu entender, isso é uma coisa que eu, quando até falo isso, me dá um pouco de emoção. Como é que eles eram o nacionalismo, eu acho que eu não sei se esse conceito ainda consegue nos dar o peso do que aqueles homens representaram pelas independências africanas. Por quê? Por que eu falo isso? Só o facto de você ver que um Gilson, lá em Angola, na década de 40, né? Analfabeto, não letrado, era não letrados, tivesse a ousadia de pegar, aqui no Brasil chamam de facão, lá me chamam de katana, pegar uma katana para ir lutar com alguém que não precisa, essa pessoa com quem ele ia lutar não precisava sair de onde ele estava, simplesmente com uma arma de fogo automata poderia destruir as pessoas que vinham ter com ele, mas eles foram tão valentes. Corajoso. Pô, é uma história que você consegue, se você for para lá, você se pergunta como é que esses caras tinham, o que eles moviam para ir lutar com um colono com katana, enquanto eles tinham armas de fogo. Os massacres que aconteceram em Angola, eu não me lembro mais onde que foi, em 61, que houve um massacre, até hoje ninguém consegue calcular quantos morreram naquele massacre. Um massacre que é um massacre de. Eu esqueci é uma empresa que gastava de algodão, em que os angolanos começaram a perceber que estavam a ser explorados e eles foram para lutar. Então o homem branco, dotado de armamento, mandou matar todo mundo, né? Não usou a literatura usa um outro termo, não usa o termo matar, mas a ideia era matar, era acabar com a auto de reivindicação. Eles usam um outro termo, genocídio talvez seria isso, que eu não estou me lembrando muito bem. E eles usaram helicópteros, em que os caras que lutavam, os operários, não tinham como lutar contra os helicópteros, era só aumentar lá em cima e jogar as bombas, foi o que aconteceu. Isso fortaleceu mais ainda os movimentos, está entendendo? Fortaleceu tanto que em 75 Angola conseguiu independência total. E o país, infelizmente, apesar de ter um segundo momento conflituoso, mas esse primeiro momento foi fundamental. Porque nós não conseguimos eleger um presidente, né? Não sei, né? Porque aí também já é um outro debate. Esse já é um outro assunto. Essa questão de nós elegermos é outra história. Mas, de forma superficial, foi mais ou menos isso aí. Então, muito obrigado para tu que nos assistiu, né? Agradecemos, construindo conhecimento, agradece ao nosso irmão aqui e acho que vamos ter mais oportunidade de tê-lo conosco aqui no canal. Então pode dizer alguma coisa assim, palavras. Meu irmão, eu agradeço a oportunidade, espero ser chamado mais vezes. E então é isso, se falei e não me entenderam, se quiserem que eu faça um segundo vídeo, é só contactar o Juvenal. Porque há muita coisa que a gente não falou, não que a gente queria falar. Tem muitas coisas que a gente então, eu agradeço e eu espero ser entendido, né, pessoal, que as opiniões aqui articuladas foram uma opinião pessoal, uma opinião de construção.
Hoje eu não tenho medo de falar do Brasil, do Ceará, de Redenção, não tenho esse medo, porque afinal de contas são 5 anos e 5 anos não é uma semana. Então eu, muito por conta daquilo que eu partilhei com vocês, é fruto dessa trajetória. E eu agradeço. Muito obrigado. Se inscreva no canal e é importante. Bota um like aí, vamos aquecermos o canal. Muito obrigado. Vamos ter mais o Gilson aqui, muitos outros colegas também aqui da universidade. Enquanto ele está aqui, vamos aproveitar e falar com ele. Porque é bem provável que eu já sou, então a gente vai se ver pelo WhatsApp. Tchau.